Pessoal, gravando mais um vídeo aqui para deixar bem claro aqui, ó. Então, novamente, ó, vamos, ó, tá a minha conta particular. Aqui tá ruim de ver, né? Mas aqui está a minha conta particular, Felipe. Essa é a minha conta particular. Não é com essa conta que a gente entra. A gente precisa entrar com aquela conta que a Kelly nos passou. E eu já adicionei aqui outra conta, tá ali. Vou entrar aqui. Aparece lá o P, ó. Esse é o símbolo lá né, a letrinha P lá que é o da escola. Tá bom? Estamos na conta certa. Então, vou aqui na agenda para a questão das aulas, para ficar bem claro como é que o professor da segunda, terceira, quarta, quinta aula, sexta aula irão fazer. Então, por exemplo, amanhã aqui, ó. Amanhã tem aula eu, o Roberto e o Anderson. Gente, eu criei um link somente na primeira aula, certo? Só tem um link na primeira aula. Esse é o link que eu vou passar para os alunos. Os alunos vão entrar na quarta-feira para assistir aula, todas as aulas, através desse link, ok? Então eu vou entrar com esse link no meu horário de aula, das 7 até as 8h20, e vou fazer iniciar a gravação e interromper a gravação. Isso vai gerar um arquivo no meu Drive. Quando o professor Roberto entrar, aqui no do professor Roberto só está marcado o horário, não tem um link, certo? Por onde o professor Roberto vai entrar? O professor Roberto, para entrar, ele vai acessar o link que está na primeira aula, certo? Aí o professor Roberto entra com o link lá da primeira aula, que é onde todos os alunos estão, naquela sala de aula. Por que a gente não está fazendo assim, gravar um link para cada aula? Porque senão o aluno vai ter que entrar na sala, sair da sala, daí entrar em outra sala, né? E aí fica aquele, sabe, entra e sai, isso leva um tempo. Então assim eles já permanecem todos na mesma sala, e aí os professores, no seu horário, vão entrando com esse mesmo link, entendeu? Então lá Roberto, que tem aula das 8h20 até 9h50, ele vai acessar para entrar na sala o link lá na primeira aula. Só que daí ele inicia a gravação da aula dele e finaliza, que vai gerar outro arquivo. Mesma coisa lá professor Anderson na quarta. Ele vai pegar lá o link que está aqui na primeira aula, certo? Ó, do Anderson só está agendado ali, ó, a aula dele, Anderson, né? Não tem um link, certo? Porque o link é esse que os alunos estão lá desde a primeira aula. Tranquilo? Mas cada professor no seu horário vai iniciar uma gravação e finalizar a gravação, que vai gerar arquivos que vão ficar gravados no meu Drive. Amanhã, ó, aula da Aline, aula quinta-feira. Eu falei amanhã, né? Quinta-feira, desculpa. Na quinta-feira. O link está lá na aula da Aline, só na primeira aula. Todos os alunos vão entrar com esse link e permanecer com esse link. Depois a Cassie, como é que a Cassie vai entrar? Batendo aqui na aula da Aline e clicando em entrar no Google Meet com esse link aqui, certo? E eu sou a última aula lá, quinta aula. Eu vou entrar naquele link que todo mundo já está. Ficou claro? Tranquilo, gente? Tá. Gravei minha aula. Podem deixar, gente, que a gente mesmo, eu ou a Kelly, a gente mesmo vai depois, porque leva um tempinho até gerar o arquivo ali. Então, para não dar trabalho para os professores, eu ou a Kelly, a gente depois joga os vídeos lá para as salas de aula de vocês, né? Como assim sala de aula? Por exemplo, vou entrar aqui, ó, porque lá tem a sala da professora Josiana, sala do professor Roberto, sala do professor Anderson. Como que eu vou fazer isso, né? Para vocês, se vocês quiserem entrar na sala de vocês. Então, vamos aqui, ó, vamos lá nos aplicativos. Sempre vejam, gente, se vocês estão na conta certa ali, certo? Porque se vocês estiverem aqui com outra conta, não vai dar certo isso. Então, vamos lá no aplicativo. É aqui, sala de aula ou Classroom. Tá aqui, Classroom. Aqui é até interessante já observar o que aconteceu. Ó. Ele puxou de novo a minha conta particular. Na minha conta particular, gente, eu não tenho nenhuma sala de aula. Eu só tenho uma turma teste aqui, ó, que foi um dia que eu tentei fazer uma simulação com a Kelly. Então, não é a minha conta particular. Importante, veja que eu estava na conta da escola, mas quando eu acessei ali, ele acabou puxando a minha conta particular. Então, novamente, eu vou aqui
vou acessar aqui, ó, professor C Cursos. Guardando, agora sim, ó. Agora eu estou na conta professor C Cursos e aparece as salas de aula aqui, ó. Então, para cada professor a gente criou uma sala de aula. Professor Jean, professor Roberto, professor Aline, professor Borel, professor Anderson, professor Eduardo, professor João José, professora Cassi, professora Josiana. Não esqueci, não vai esquecer ninguém aqui, né? Acho que não. Então, vamos supor. Ontem o professor Eduardo deu aula. Cadê a sala do professor Eduardo? Tá aqui. Então, ó, professor Eduardo tá a sala de aula dele aqui. Vou clicar aqui. Eu quero inserir a aula que ele deu ontem. Acho que até já fiz isso. Vou aqui em atividades. Na verdade eu já tinha inserido. Eu vou excluir aqui, gente, só para mostrar para vocês como que foi feito isso. Tá. Então eu quero incluir aqui aquela aula de ontem. Então eu vou criar e eu vou colocar aqui, ó, material. Beleza? Então eu vou colocar aqui aula. Ontem foi dia 4. Aula dia 4 de maio. E eu vou adicionar. No caso aqui, gente, como eu quero adicionar a aula que ficou gravada no meu Drive, tá aqui, ó, Google Drive. Mas aqui vocês podem até falar para os alunos, ó, gente, vou adicionar um vídeo, tem um vídeo interessante que vocês querem que o aluno assista, vocês podem inserir aqui, ó. Vai lá adicionar, né, coloca um título ali, né, descreve, ó, vídeo que eu falei na aula tal, pode fazer uma descrição. E você clica aqui e adiciona o vídeo do YouTube que você quer, ou um arquivo teu que você queria compartilhar com os alunos, ou um link, algum aplicativo, alguma coisa, compartilha o link aqui. No caso da aula, lá, vamos lá, Google Drive. Aqui está a aula de inglês, eu até renomeei ela. Esse aqui foi o vídeo que eu fiz hoje. A aula de inglês está aqui, eu vou clicar e vou adicionar a aula. Tá aqui? Tá ok? Ó, a aula foi adicionada aqui. Então agora eu vou postar para os alunos. E tá aqui. Esse vídeo fica postado aqui para os alunos, certo? Então o aluno pode entrar lá. Eu perdi a aula do professor, né? Eu perdi. Eu voltei para minha sala de aula de novo ali. Ó. Voltou para minha conta lá. Deixa eu colocar conta dos professores, né? Eu perdi a aula ontem do professor Eduardo. Então eu vou entrar na sala do professor Eduardo, vou lá nas atividades, se bem que já vai aparecer no mural aqui, ó. O professor postou um material. Ele clica aqui, tá aqui a aula, ele pode assistir a aula dele que ele perdeu, tá? Tranquilo? Gente, então vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem entrar nas turmas de vocês, ali nas salas de aulas de vocês, para postar alguma atividade, alguma coisa, tá? Vocês podem criar. Uma coisa que é interessante é você criar tópico, por exemplo. Eu, por exemplo, tenho física A, física... Então eu posso criar um tópico. Vamos supor aqui, ó. Não é o meu caso. Vou entrar na minha sala aqui. Cancelar. Tá, ok. Calma lá. Vou entrar na minha sala. Ó, voltei a cair na minha conta particular de novo. Tem que... Gente, se voltar para a tua conta particular, não vai aparecer, ó, tá? Daí vocês vão, ué, mas para mim não está aparecendo. É que a gente sempre tem que estar constantemente. Principalmente, eu tô com umas 3 contas do Google aí. Vou entrar aqui na dossiê, aqui, professor. Tá. Ó, por exemplo, lá na minha sala. Gente, aí, ó. Eu perguntei se eu tinha esquecido de alguém. Olha de quem que eu esqueci aqui. Eu esqueci eu aqui. Meu Deus do céu. Depois eu crio. Mas, ó, professor Roberto lá, vamos supor. Professor Roberto tem matemática A e C, né? Ele pode, aqui na atividade, ele pode criar tópico aqui, ó. Ele pode criar um tópico. Matemática
Tá? Daí se, por exemplo, aquela aula aqui ó, for de matemática C, só ele puxar para cá e colocar na matemática C. Por questão de organização dos alunos lá, tá bom? Deixa eu excluir esse aqui. Tá? Então, se o professor quiser criar tópicos aqui, dividir por assunto, vamos supor lá, tópico, temas para redação. Né? Então, vai aparecer aqui um tópico, temas para redação, os alunos já vão direto naquele tópico ali. Beleza, gente?